Começando o nosso estudo, hoje 28 de setembro, continuando nosso estudo do capítulo 3, o capítulo da semana passada, né, como estamos concluindo, o Libertação. Estamos falando daquele momento no qual Gúbio, Saldanha, André Luiz vai lá no quarto do juiz e através de um passe magnético, o Gúbio faz com que ele comece a ter lembranças sobre o processo do próprio Jorge, do filho do Saldanha, capítulo 13, Maria. Deixa eu confirmar, viu? Mas é 13, convocação familiar. E ele está lá fazendo rememorizar, né, o juiz, o acontecido daquele julgamento. Vocês imaginam que nada é por acaso. Um juiz que tratou não sei quantos casos. Bom dia, Spanish, bem-vindo. Que tratou não sei quantos casos. Ele vai lembrar do Jorge. Que a gente vê que não existe coincidência ou existe nada por acaso. Até quando a gente para relembrar determinadas circunstâncias na nossa vida, muitas vezes pode ter a própria influência ou dos mentores para fazer que a gente volte na memória e lembre, né, para que eles venham saber do que se trata o nosso problema. Ou muitas vezes os próprios espíritos adversários fazem com que venha rememorizar algum fato, induz você para que eles possam também saber da sua vida, porque nem sempre sabe de tudo, né? Não é que sabe tudo, não tem esse poder de saber tudo, então pode influenciar você através de um passe, rememorizar ou as suas encarnações, ou episódios mesmo da própria vida atual, né? Que bom, Spanish. Nós estamos numa sala espírita, tá? Estamos estudando um livro psicografado pelo médium Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, tá? É uma sala de estudos. Se quiser participar com a gente, seja bem-vindo. Marcelo Dias, bom dia, bem-vindo também, bom dia, bem-vindo. Então, olha só. Espera aí. Eu quero achar... tá. Então ele diz, por que razão se detinha? Meditava o pai de Margarida. Naquele processo liquidado a seu ver, desde muito ferindo o próprio coração. Anos havia transcorrido sob o crime obscuro. Entretanto, o assunto lhe revivia na cabeça, qual se a memória lhe o impusesse, tirânica e desapiedada, por disco de estranho padecimento moral. Então, o que eu estava falando, ele está ali, perguntando a si mesmo, coisa estranha, por que eu estou pensando nisso, né? Por que me veio em mente essa situação próprio agora? Bonitinho. Deixa eu botar aqui a musiquinha. Esqueci. Tô resfriada. Bom dia a todos que estão chegando, que já chegaram. Kátia, Olga, bom dia, bem-vindos. Então, por que ele se detinha? Que motivos o levavam a rememorar semelhante peça judiciária com tanta força? Via Jorge mentalmente, esquecido no abismo da inconsciência, ele lembrava as palavras veementes afirmando inocência. Então ele lembrava que no meio do julgamento a pessoa estava jurando que era inocente, jurando, e fica, apesar de ter tido as provas, os depoimentos contra, fica fixo na mente do juiz. Por que aquela pessoa jurava tanto inocência? É de pesar, né? Bom dia, Sandra. Não conseguia explicar por que fortes razões lhe recolher a filha, introduzindo-a no próprio lar. Ele nem conseguia explicar por que ele botou dentro da própria casa a filha de uma pessoa que ele condenou, né? Um criminoso, porque era um criminoso, dentro da sua própria casa, para trabalhar como doméstica. Acolheu, ela estava sem mãe, estava sem pai, né? Por quê? O que é que vocês acham? Agora vamos ver em questão de dedução para o comportamento humano. Por que vocês acham que o juiz teria ter feito isso?
por que ele recolheu a menina? Eu penso que no fundo a consciência dele acusava, né? Uma órfã, a mãe suicida, o pai presidiário, louco. Ele se sentia de uma forma, né, o Aself, um pouco comprometido, responsável. De qualquer jeito ele condenou. Então o que é que significa? Que ele tinha uma interrogação, não tinha? Ele deveria ter uma certa dúvida, mínima possível, ao ponto de induzir a ele como um pagamento, retificando-se perante a sua própria consciência, ao menos acolhendo a menina órfã de mãe e o pai criminoso. Debalde procurava um móvel secreto que o levava a demorar-se no assunto, naquela madrugada de inexplicável insônia. Recordou que o sentenciado perdera a assistência dos melhores amigos e a própria esposa suicidara-se em pleno desespero. No entanto, por que reter-se naquele caso sem importância? Ele, o juiz, chamado a processos incontáveis, apreciara enigmas muito mais intricados e importantes. Não conseguia, pois, justificar-se quanto às reminiscências do humilde condenado réu de crime comum. Então, olha só, réu de crime comum. Por que ele teria que ficar pensando naquilo? Ele não dava resposta, porque ele teve não sei quantos casos muito mais importantes, muito mais complexos. Ele tinha que fixar o pensamento justo no caso do Jorge, né? Nesses comenos, o instrutor recomendou a Eloy e a mim o trazimento de Jorge, do veículo carnal, ao domicílio do magistrado. Enquanto prepararia este último o desligamento parcial do corpo através do sono. Gente, dá um segundinho pra mim, por favor. Dá pausa aí, mãe. Então vamos lá. Então foi que o Gúbio pediu. O Gúbio pediu para que o Eloy e o André Luiz fossem buscar o Jorge em corpo perispiritual, tá? Que o desligasse no momento do sono e que trouxesse até a casa do magistrado. Voltamos, o companheiro e eu, ao cubículo do obsediado que se achava ausente do vaso físico, em grande prostração. Administrei-lhe ao organismo perispiritual recursos fluídicos, reparadores, e transportamo-lo à residência indicada. A essa altura, o dono da casa e a neta de Saldanha, provisoriamente libertos das teias fisiológicas, já se encontravam ao lado de Gúbio, que recebeu Jorge com desvelado carinho. E unindo os três, como que identificando-os a uma corrente magnética de forte expressão, emprestou-lhes forças à mente, por intermédio de operações fluídicas, para que o ouvissem acordados em espírito, tanto quanto possível. Então, olha que processo interessante esse da emancipação da alma. Eles estavam num tipo de torpor, né? Quando nós estamos em espíritos, né, no nosso momento de emancipação e tudo, é como muitas vezes estamos em torpor, não somos dono muito da nossa consciência. Sabe quando a gente fica atordoado? Nós ficamos atordoados, né? Faz parte do sono, do sonho, onde temos confusões ali dos encontros com os espíritos, muitas vezes com as coisas do dia a dia, tudo na nossa mente. Então, eles estavam em estado de torpor do sono, mas o André Luiz, o Gúbio e o Eloy estavam fazendo o que eles pudessem, o máximo possível, estar em consciência. Como é estar em consciência? Por exemplo, deixa eu ver, isso é um assunto interessante, né? Fala de sono. O sonâmbulo. O sonâmbulo, por exemplo, sonâmbulo, aquele que levanta, não é, de noite, quem sabe
Quem já viu sonâmbulo? Levanta de noite, faz aquilo que quer, né? Às vezes apronta. Menino, então, apronta uma. Tem sonâmbulos, por exemplo, que vão comer. Vão comer. Contei já pra vocês o caso de uma senhora que ela fazia dieta, obesidade mórbida, e fazia dieta e nada, ela não emagrecia, a senhora americana, e botaram ela pra ficar sovelhada, né? Sob observação de telecâmeras e tudo. Então o que ela fazia? De noite ela acordava, levantava com o olho aberto, tudo aberto, com o olho aberto, pegava a panela, ia pra cozinha, fritava ovo, bacon, fazia, quem sabe aquelas comidas americanas bem pesadinhas, né? E comia com muito pão, comia tudo aquilo que queria. E depois ia dormir de novo. Então, sim, peraí, limpava a cozinha, olha que detalhe, limpava tudo, não deixava vestígio, né? E voltava para dormir, não deixava vestir, porque o povo não sabia. Descobriu-se, ela não lembrava, né? Ela não lembrava de nada. O Acelfo disse, parecia estar em reunião com mais pessoas. Então a cunhada dela, o pessoal que está aí no áudio, o Acelfo disse pra gente, minha ex-cunhada ali falava em russo, parecia estar em reunião com mais pessoas. Era muito interessante, pois ela nada entendia de russo. Interessantíssimo. Por quê? Sim, aí porque onde é que eu quero chegar com isso? Que é um processo interessante. O espírito fica lúcido. Ele fica lúcido. Ele tem a consciência dele de espírito e utiliza o corpo para fazer aquilo que lhe interessa ou aquilo que lhe preocupa, não é? Então muitas vezes vai conversar de noite, contar caso e tudo, mas ele está contando mesmo, ele está falando daquilo que lhe preocupa, ou muitas vezes, olha que interessante, está conversando com alguém, e é aquelas conversas que muitas vezes a gente ouve de uma pessoa que fala dormindo, e você fala, ai, mas não tinha um pingo de sentido aquilo que a pessoa estava falando, ela estava conversando, ou conversando com alguém, ou relembrando algum fato, e ela utiliza o corpo como se fosse uma marionete. Isso é muito engraçado, né? Ela usa o próprio corpo. Então essa senhora, ela ia comer. Porque o que estava na preocupação dela? Alimentação. Ela estava em dieta, ela gostava de comer. Então durante o dia ela não comia, mas quando era de noite, o espírito dela, ganhando lucidez, no momento do sono, dizia, peraí que eu vou me satisfazer, né? Vou fazer aquilo que eu gosto mesmo, não tem nenhum impedimento, porque fica, a sua consciência se amplia. A sua consciência amplia. Aí ela vai lá e comia tudo aquilo que queria e não emagrecia nem 100 gramas. Era normal também, né? Depois de uma dessas. O Acelfo diz também, falando da cunhada dela que falava em russo, e tantas outras situações do sonambulismo. Então o espírito, ele fica, o que eu quero dizer com isso? Lúcido. Ele vai ficar como acordado. Ele está lúcido. Só que, no caso do sonambulismo, ele pode não lembrar de nada. Tá? Porque a vida material, muitas vezes não coincide com a vida espiritual e não desperta interesse ao espírito. Tanto que está lá no Livro dos Espíritos, quando o Kardec diz assim, se a gente pedir muito uma coisa antes de dormir, desejar fazer ou encontrar alguém, se a gente pode acontecer. Ele diz que pode. Os espíritos benfeitores dizem assim, olha, pode. Mas nem sempre acontece, porque muitas vezes aquilo que tem um interesse, o encarnado, na sua lucidez de espírito no momento da emancipação da alma, ele não é tão interessante assim. E já não vai em busca daquilo, já não vai fazer aquilo que ele tanto tinha pedido antes de dormir. Coisa interessante também. Porque a matéria nos limita muito. Então no momento do sono ganha-se liberdade, né? Sai-se da gaiola, se sai da gaiola. E diz, quero fazer aquilo nada, agora que eu estou dono da minha consciência. Aquilo não me é tão importante, vou fazer tal outra coisa, né? O Acelfo continua ali. O interessante é que ela fazia discursos e realmente para amanhã ela não lembrava de nada. É o que acontece com o sonambulismo, de fato, né, o Acelfo? Não se lembram, a maioria das vezes. Pode ser que se lembrem, mas assim, por estudos de especialistas, não se lembra, o próprio Kardec fala sobre isso.
E aí, olha aqui. Então diz aqui, olha que interessante, foi onde eu parei, né? Por intermédio de operações fluídicas, para que o ouvissem acordados em espírito, tanto quanto possível. O que leva a pensar nisso? Que eles teriam que estar lúcidos. Não teriam que estar em estado de torpor, agirem como sonâmbulos, né? Tateando preocupações do dia a dia, mas acordado, como a gente está conversando aqui. Tanto é assim que quando vocês têm algum sonho, você fala, gente, parecia que era verdadeiro. Não quer dizer que os outros sonhos, os demais, não o são. Mas é que tem uns que parece que você estava realmente batendo papo com a pessoa. Só que você tem consciência que seu corpo estava dormindo e que você, o seu corpo espiritual, estava em um outro ambiente, fazendo uma outra coisa, tendo uma lembrança assim tão forte que você diz, rapaz, parecia que eu estava acordado. Parecia que era tão real, parecia tão verdadeiro. Acontece muito isso. E ele diz aqui, notei então que o despertamento não era análogo para os seis. Olha que interessante. O despertamento. Porque você diz, Juliana, mas o corpo dorme, não se sabe que o espírito é consciente, que o espírito não fica prostrado? Depende, né? Não, ele poderia estar acordado, mas olha, o Jorge estava em estado de prostração. Então ele estava em estado de torpor total. E vamos ver o seguinte, então, pode estar num determinado torpor, num determinado meio acordado, meio dormindo, focado para dentro de si, não é? Para suas angústias, para os seus problemas, que não percebem também o ambiente exterior, que seria o ambiente espiritual. Né, Daniel, bom dia, bem-vindo. Dulce, bem-vindo. Miriam, Zelinho, um beijão bem grande para todo mundo, tá? Variava de acordo com a posição evolutiva e condições mentais de cada um. Então, variava de acordo com a posição evolutiva e condições mentais de cada um. O magistrado era mais lúcido pela agilidade dos raciocínios. Então, olha, o magistrado ele tinha mente, olha que como isso é interessante e importante, habituada, acostumada a pensar, a raciocinar, a ser ágil nos pensamentos, em cálculos, em decisões. Isso é uma ginástica para o cérebro. Quando nós falamos de estudo, de leitura, e nós estamos aqui todos os dias fazendo isso, né? É um exercício, é uma ginástica que nós estamos fazendo também para a nossa mente, que é o próprio espírito, né? É uma ginástica, uma aeróbica. Nós estamos praticando a leitura. Olha, chegou o Giuseppe aqui como convidado. O que que tinha? O que foi? Vocês perceberam, né? O que foi? Vem cá, vem. Vem cá, vem. O que tinha? Não, você já perde. Diz bom dia. Te sinto, não sinto nada que piande. Diz bom dia, diz bom dia. Diz. Não. Tá chateado? Xalabeado? Por quê? Não é? Atenção, eu acho que ele veio me procurar e chegou, tá eu ocupada. Não, lê aqui comigo, vem aqui comigo, ó. Vamos fazer estudo? Olha só o que tem aqui no livro, vamos ver o que está dizendo o senhor aqui. Olha só. Vai mexendo aí, vá. Então o magistrado era mais lúcido. Não tolhe niente. Ele é lindo, ele tem a pimenta malagueta. A jovem Lia colocava-se em segundo lugar pelas singulares qualidades de inteligência. Então a moça era inteligente, era lúcida, então ela vinha em segundo lugar, né, com entendimento. E Jorge vinha em terceiro lugar, porque situava-se Jorge em posição inferior, em face do esgotamento em que se encontrava. Então Jorge estava com o pensamento depauperado, com a mente doentia, com a mente enferma.
Então ele estava em estado mórbido, sem costume mais de pensar ou de raciocinar por si mesmo. Então a lucidez de um para outro era totalmente diferente. Tá treinado. Um minutinho só, viu? Oi, Ju, um beijinho no coração de todos, Dulce, Miriam, Zeli, Olga, Sandra, Kátia, Marcelo, o Céu, que eu não havia cumprimentado. Olha, deu assim, claramente para ver a diferença entre os três ali, né, que quando disse, deu para ver a lucidez de cada um, de acordo com o grau de evolução de cada um, dos pensamentos, da fé, não é? Deu para ver tão certinho, tão explicadinho, né, o Gúbio, né? Ele explica tão bem, parece que a gente está até vendo a fisionomia de cada um, a segurança de cada um, né? E a Lia parece que em terceiro lugar aqui, né? E o Jorge, o último, com certeza o mais sofrido ali, né? O mais que estava bem necessitado mesmo ali, né? Então deu para ver a diferença, a posição inferior de cada um e a posição elevada, a preparação, a segurança de cada um. Muito legal isso. Vamos lá, Juju, tô descendo. Então, né, gente, desculpa aí. A ginástica não é só a mente para leitura, mas a psicologia e a filosofia para ocupar uma criança de 3 anos no momento de uma atividade assim tão importante. É mole, Mariazinha? Então, pois é, né, Maria? Vai da lucidez de cada um, porque falando de ginástica mental, é de entender a situação do Jorge, né? Então, imagine o juiz, porque é extremamente inteligente, habituado a pensamentos ágeis, a raciocinar, a julgar. Imagine a mente dele como estava sempre em exercício. Depois, a própria moça, que tinha também a sua inteligência pessoal, independente de ser uma moça simples. Então vamos aguardar a nossa Juju, né? Vamos lá, Juju, tô descendo, vai lá. Ai, hoje tá. Hoje é dia da criança. Foi que dia da criança? Foi que disse ali pra gente? Que hoje era dia da criança. Então vamos aqui. Vendo-se à frente do antigo réu e da filha que identificou de pronto, o categorizado expoente da justiça perguntou a esmo, absolvido de insofreável espanto. Com certeza. Onde estamos? Onde estamos? Nenhum de nós se atreveu à resposta. Gúbio, no entanto, orava em silêncio. E quando formosa luz se lhe irradiou do tórax e do cérebro, dando-nos a entender que o sentimento e a razão se achavam nele irmanados em claridade celeste, exclamou para o assombrado interlocutor, tocando-lhe afável os ombros. E olha só, o Gúbio entra em prece, não é? A energia que sai do tórax, a energia que lhe irradiou do tórax e do cérebro, somando o amor à razão, ao sentimento e à razão. A ideia da lógica, né? A razão de estar ali, o porquê de estar ali, o objetivo de estar ali, que era ajudar eles para que todos ficassem bem. Porque, olhe bem, todo esse é um processo de ajuda coletiva até chegar na Margarida, que vai ser a primeira interessada nisso tudo, que é a filha do Gúbio, né? A filha do coração do próprio Gúbio. E aí ele diz assim: juiz, o lar do mundo não é tão somente um asilo de corpos que o tempo transformará.
é igualmente o ninho das almas, onde o espírito pode entender-se com o espírito, quando o sono cela os lábios de carne, suscetíveis de mentir. Congregamo-nos em teu próprio abrigo para uma audiência com a realidade. Olha que esclarecimento. Então, o lado do mundo não é tão somente asilo de corpos. É igualmente ninho das almas, porque é o momento da sinceridade, da verdade. Que muitas vezes as conveniências do mundo possam nos fazer mentir, não é? Que possam muitas vezes mentir, ou calar, ou omitir. Mas quando temos a lucidez do espírito, a gente não tem a limitação do corpo físico, a limitação da matéria, e a gente aqui pode ser mais sincero. Não tem como forjar, pode até tentar forjar, mas não existe nada escondido. Né? No mundo espiritual, a gente pode enganar o homem da terra, como nós, com máscaras, com fingimentos, com mentiras, ocultando o ser que nós temos, né? Mas no mundo espiritual as coisas são claras, nós demonstramos claramente aquilo que somos, né? E situações assim de esclarecimento é feita pela própria espiritualidade a ponto de entendimento, porque muitas vezes não vai, na vida material não vai, não tem como coincidir, gente, a vida material. Não tem como coincidir, não tem como fazer encontrar aquelas pessoas. Você imagina quando é que o juiz ia se encontrar com o Jorge para conversar com ele claramente sobre o processo que já foi arquivado quantos anos atrás? Né? E quando ia ter um advogado desse, como o Gúbio, por exemplo, ao ponto de defendê-lo e garantir que ele é inocente? E mais, quando ia ter a oportunidade de sentar com aquela menina, que era sua doméstica, para falar de fatos como esse? É hipótese quase nula, né? A hipótese quase zero. Mas na vida espiritual tudo é possível. E eis que uma verdadeira audiência, que ele fala, ele chama de audiência com a realidade. Mas não com as mentiras forjadas, com provas forjadas, com juiz comprado muitas vezes, ou com provas de todo tipo que não era o verdadeiro. Ou então, como se chama aquele pessoal que ajuda no julgamento? As testemunhas, não, como é o nome lá? Também, que um dá opinião, o outro dá opinião, um deduz que talvez seja inocente, o outro diz que não. Votam os jurados, obrigada, votam-se a maioria e se deduz se aquela pessoa é culpada ou não, o júri, né? A Maria disse ali pra gente, se faz um trabalho muito lindo lá, muito, de acordo com as nossas necessidades, por isso que a gente nunca tá abandonado, nem nesses casos de injustiças. Que responsabilidade, ó, pegar e descavar, né? Mexer num processo que está perdido, o próprio juiz fica, caramba, por que eu tô com isso na minha cabeça? Coisa estranha, com tanta coisa para pensar adiante, com certeza ele deveria ter outros casos atuais para pensar. Ele foi pensar numa coisa arquivada, porque chegou a hora das contas, né? Chegou a hora de rever-se a realidade. Nada fica escondido, não se coloca a luz embaixo do alqueire, né? O juízo final nesse caso, sim. E aí é que ele diz, o chefe daquele santuário doméstico escutava perplexo. Vocês imaginam, Maria, que ele estava ali numa lucidez espiritual? Ele deve ter ficado meio chocado, né? Dizer, que coisa estranha, como é que esse homem está aqui sentado na minha mesa, que está lá preso, como é que essa menina está aqui, está todo mundo junto, e quem é esse outro povo aqui, que está dentro da minha casa, agindo de advogado, que é os espíritos, né? Coisa mais esquisita. Ele estava lúcido, né? Tava que confusão na mente dele. Ele estava mais lúcido possível, como diz o André Luiz. O homem encarnado na Terra continuou gúbio empolgante. É uma alma eterna usando um corpo perecível. Alma que procede de milenários caminhos para a integração com a verdade divina, à maneira do seixo que desce,
rolando nos séculos, do cimo do monte para o seio recôndito do mar. Somos todos atores do drama sublime da evolução universal, através do amor e da dor. Indébita é a nossa interferência nos destinos uns dos outros, quando nossos pés trilham retos caminhos. Todavia, se nos desviamos da rota adequada, é razoável o apelo do amor para que a dor diminua. Então, olha o fato da injustiça. Se Jorge tinha, por exemplo, que ficar preso, que pagar por uma dívida de vidas anteriores, né? A gente não sabe, né? Porque nada acontece por acaso, não existe injustiça. Injustiça real não existe. Chegou o tempo das contas. Então o homem, muito mais do que a limitação do corpo, da vida material, mas é um ser que busca a perfeição na evolução, a cada dia, a cada encarnação. E é justo que quando situações aparentemente injustas ocorrem, que seja tratado com amor e diminua a dor, porque a dor é do Jorge. Mas não se enganem não, o próprio juiz tem a dor moral dele. Muitas vezes ele não vai saber de que origem é, né, Maria? A dor moral, porque das angústias, mas dentro dele ele sabe que existem circunstâncias em que muitas vezes ele age incorreto, mesmo inconsciente, mesmo sem ser dono da situação, muitas vezes ele agiu moralmente oposto à verdade. Então ele também tem a sua dor moral. A menina também tem de saber que a mãe é suicida, que o pai está preso, que aquele juiz, imagina que teia de rancores, de ódios, de mágoas, mas de amor também. Porque vai existir um porquê dele adotar aquela menina para dentro de casa, nem que fosse como doméstica, né, Marcelo? Foi a consciência dele que dizia para ele que ele tinha que pegar a responsabilidade com a filha daquele homem? Sim, mas ninguém sabe o vínculo que já existia com ela antes de que hoje ela fosse filha do Jorge. Então são ligações pré-existentes, a maioria das vezes, que quando a gente pensa que não conhece alguém, pode acontecer que nós venhamos a conhecer pessoas hoje que você nunca viu na sua vida realmente, como espírito, e você comece vínculos novos. Claro que pode, mas nós estamos, em maioria, entrelaçados, criando conhecimentos uns com os outros o tempo todo. Então, são ligações de reajustes e de aprendizado também, né, Marcelo? Que possam existir espíritos que se conhecem, que se amam, que reencarnam com o intuito de sustentar uns aos outros, né? Só com amor, para que aqueles possam reajustar-se já com tantos outros de outro lado. Estou lendo no livro da Dona Ivone, numa determinada circunstância, que um casal que se amava e que se destruiu ao mesmo tempo e tudo, então eles precisavam reencarnar. Ele era muito louco por ela, por esse espírito feminino, só que ele teve que reencarnar em outra circunstância, totalmente longe dela. Olha que coisa, totalmente longe dela, que ela também ia ser também em todas as outras circunstâncias, mas eles se amavam. E ela ia nascer num ambiente no qual ela ia fazer novos conhecimentos, iam reencontrar pessoas também que já conhecia. Ele ao mesmo tempo, do mesmo jeito, mas não iam se cruzar na encarnação. Não iam se cruzar. Aí vamos supor que circunstâncias aconteçam parecidas e que pessoas passam, eu vou ser muito generosa, vou dizer que vocês possam ficar sem ver uma pessoa muito querida por 700 anos. E que nesses 700 anos, vocês tenham encarnado 700, vocês tenham encarnado umas 15 vezes. Pode ser. Na média de que antigamente se vivia pouco, né? 700 anos atrás se vivia pouco, se vivia até uns 40 anos, vamos supor. 12 vezes. Vocês reencarnaram 12 vezes, passaram 700 anos sem ver uma pessoa querida. Aí de repente você, ou uma pessoa ou algumas pessoas, vamos supor algumas, que eu vou ficar muito exclusivo, né? Não é uma certa saudade? E aí você
vai lá, nasce pela sua 13ª vez, nasce por 13ª vez, e você nessas 12 encarnações anteriores, você construiu muitos outros vínculos, conheceu muitas outras pessoas, amou tantas outras, mas você vai cruzar com aquela de 700 anos atrás. Você muitas vezes não lembra quem é, mesmo como espírito. Quantos não lembram? Sabe que conhece de algum lugar. Muitas vezes o coração palpita de sentimento, mas não tem-se a certeza, olha só, de quem é. Sabe onde é que tem uma passagem simples falando disso, mas interessante? No livro Sexo e Destino, que nós vamos dizer Sexo e Destino, gente? Sexo e Obsessão. Eu acho que é Sexo e Destino do André Luiz, Maria, que a gente vai estudar depois. E tem uma passagem que o André Luiz se encontra com um benfeitor que está ajudando aquela família. Só que ele ouvia falar desse espírito, que é um trabalhador e tal, mas ele nunca tinha tido a oportunidade de cruzar com esse benfeitor, né? Um mentor. De repente o André Luiz está na casa desse amigo que ele estava tentando ajudar, e ele vê entrar essa figura masculina, iluminadíssimo, mas que dentro dele ele sentiu emoções, que ele se sentiu transtornado, de amor, sabe, Marcel? Uma mistura de amor, de saudade, de alegria de ter revisto aquela pessoa, mas ele não sabia de jeito nenhum de onde era. Porque, por exemplo, ele não conhecia no mundo espiritual. De repente, ele não conhecia nem na encarnação anterior. De repente, ele não conhecia nem na outra. Aí ele diz, e esse amor que me emocionou tanto, que ia vir as lágrimas, né? E ele sabia que era um vínculo de que sabe que época. Então, vocês imaginam? Então não é um estranho. Sabe quantos existem? Que muitas vezes a gente fez vínculos novos, é bem verdade. Mas pode ser que eu conheça a Maria, não da encarnação anterior, mas não nem na outra encarnação, mas eu conheço a Maria há 3 encarnações, 5 encarnações antigamente. E que hoje, por circunstância da vida, a gente se encontrou aqui. Não é obrigatoriamente que Maria tenha feito parte da minha vida, 5 encarnações na outra anterior, mas 5, 6, 15. Olha que interessante. E aí a gente sente o coração que palpita. Por que desse amor? Você não sente? Fulano, gente, eu amo tanto fulano, eu só conheço tem 1 ano. Coisa estranha. Aí um romântico diz, são vínculos da encarnação anterior. Aí o outro mais cético, que tem espíritas muito céticos, né? Diz, tudo agora é reencarnação, né? Tem gente que diz assim, espírita essa mania, tudo agora é encarnação, tudo agora conheceu na vida anterior. Mas não se sabe que às vezes não foi na vida anterior, nem na antepenúltima, né? Mas possa ter sido 10 anteriores, 20 anteriores, a gente não sabe. Porque por como a gente cria vínculos novos em 10, 5 encarnações, aqueles que foram formados não se destroem. Existe, né? Tô passando, Maria. Ju, é muito interessante mesmo esse assunto, viu? Eu lembro que quando o Dr. Júpiter foi fazer uma palestra, ele disse que o filhinho dele perguntou, mas pai, como que a gente vai conhecer essas pessoas de novo? Como que nós vamos saber? Não, esse assunto é maravilhoso. A gente se envolve e, meu Deus, e a gente vai fazendo assim uma viagem, né? Como que a gente vai conhecer essas pessoas? Você, que é meu pai, que eu amo, como que eu vou conhecer você nas vidas futuras? Aí ele disse, através do amor, através do amor. Olha que lindo. Sim, Ju, eu lembro aqui quando nasceu o Lucas. O Lucas, ele com certeza são vínculos preciosíssimos, né? Veio como neto
A gente não sabe como, o que é, o que foi. Mas sabe que quando você treme, assim, nas bases, aquilo, você sente aquelas vibrações, aquele nervosismo, aquela ansiedade, sabe? Você sabe que existe. Às vezes não é, a gente vai saber, porque a gente ama muito. É um vínculo, é um reencontro. Então a gente fica assim, nossa, eu fiquei assim totalmente no dia totalmente desequilibrada de tanto nervosismo. É uma experiência única que a gente vive, né? E pode estar aonde tiver, não existe distância. Não existe distância. Pois é, o Asaf é um reencontro mais lindo. E olha que coisa linda, que antes dele nascer, eu sonhei com ele. Olha que lindo. Antes dele nascer, eu sonhei com ele. Assim até hoje, eu lembro como se fosse hoje. O pai entregando o menino para mim. Eu acho que assim, às vezes não vem como filho, vem como neto, né? Vem como neto. Fica uma coisa maravilhosa. É lindo, é lindo. Os nossos vínculos de amor, os nossos vínculos de ódio, a gente vai se encontrar, a gente se encontra. E o coraçãozinho nosso sabe. Exatamente, é isso. O nosso coraçãozinho sente, pulsa mais forte, bate mais forte, aquela ansiedade, aquele amor, é muito bonito. Não existe distância, o Asserval, não existe distância. Né? André Luiz nos deixa claro aqui, no plano espiritual, no plano material, a gente está sempre junto, está sempre unido. Às vezes dá uma pena de quando alguém fala assim, eu perdi. Não perdeu nada, não. A gente não perde ninguém, a gente fortalece ainda mais. Eu estou passando, Juju, vai lá. É que esse assunto é muito gostoso, é muito bom a gente estudar esse assunto. Estou descendo, Juju, vai lá. Com certeza, né, Maria? Porque a gente especula a nossa própria vida, né? Os nossos vínculos, como não são. E se a gente não especula, eu estou falando, a gente especulando aprende. Né? Especulando a gente aprende, a gente deduz, será assim, não sem a razão, com a razão. Porque olha o exemplo do próprio livro, que o juízo hoje é pai da Margarida do Gúbio, que era filha dele. Então Gúbio não disse, mas ele deve ter algum vínculo também com o próprio juiz, entendem? Com aquele rapaz. Deve ter, quem sabe de quando. Só que muitas vezes não se lembram. Talvez o Gúbio lembre, talvez outros não lembrem. Porque a gente não se lembra de todas as encarnações. A gente sente, como disse o Acelfa ali, pelo coração, pelo amor. É das antipatias, que hoje não dá prioridade de falar do amor, claramente. A gente sente pelo amor, porque os espíritos estão lá, eu me lembrei da minha encarnação, uma, duas, mas só vai lembrar aquilo que tiver necessidade. Ninguém vai ficar lendo o próprio livro da própria vida, não dá. Não é permitido assim, senão ficava, né, uma confusão, porque o André Luiz também fala sobre esse sentimento com a Dona Laura, com Lísias, só que ele não lembrava deles como vínculos. Mas ele fala desse amor que ele sentia com os daquela família, quando ele olhava nos olhos daquela mulher, ele sentia como se ela fosse, mas ele tinha a mãe dele no plano espiritual. Você vê que coisa interessante? Não era só que ela sabia, no caso a Dona Laura, Liz, eles sabiam os vínculos, mas ficavam discretos, porque muitas vezes não tem a possibilidade de revelar. E eu falei ali pra vocês, às vezes como neto, como bisneto, como sobrinho, como vizinho, gente. Tem um caso do irmão do Divaldo, o irmão que o Divaldo tinha, disse que muito rico. E esse irmão do Divaldo disse que tinha uma paixão pelo filho do vizinho. Ele era sozinho. Tinha casado, gente? Não tinha casado, era uma coisa dessa. Ele casou, tinha ficado viúvo. Sei que ele tinha paixão por esse neto, por esse vizinho. Mas ele tinha uma coisa mórbida com essa criança. Mórbida.
que a criança, ele dava tudo para a criança, você sabe, coisa estranha. Vocês ficariam desconfiados, já pensou o vizinho? Todos os presentes possíveis, queria ficar o máximo possível perto da criança. Aí os pais começaram a se meter na educação da criança, e o Divaldo aconselhando ele. Aí os pais ficaram assustados, porque virou quase uma obsessão daquele amor daquele vizinho pelo filho deles. Fugiram da cidade, foram embora de Feira de Santana, foram morar em Salvador, compraram um apartamento e foram embora. Diz que esse homem enlouqueceu, ficou doido, perdeu o contato com essa criança. Aí disse que a um certo ponto ele descobriu onde estava morando a criança, comprou um apartamento perto, para ficar olhando a criança de longe, porque os pais não queriam que ele tivesse contato, senão denunciava ele para a polícia. Vocês imaginam? Olha o andar da história. Aí o que ele fez? Aí ele pegou, disse que o Divaldo numa pendenga com aquelas crianças lá da mansão do caminho, precisando de doação, disse que o irmão disse que era uma casquinhagem, não dava nada, não doava nem um centavo. Mas para aquele menino, aquele único menino que já era filho de pais bem situados, ele dava tudo possível. Aí disse que chegou pro Divaldo e disse: Divaldo, tomei uma decisão. Peguei todos os meus bens e botei no nome de fulano, do menino, que era filho do vizinho, olha só. E Divaldo disse que ficou muito chocado. Divaldo disse: se eu fosse um cachorro, eu tinha mordido a canela dele, né? E deu tudo, e disse que ele foi aprender a... Disse que no meio desse tempo que o Divaldo ficou meio mordido com ele, como é que pode, né? O próprio irmão, rico, não se comover de doar para aquelas crianças ali, miseráveis, tudo que ele tomava conta. Aí, numa reunião mediúnica, a Joana vem explicar para ele. Aquele vizinho, quer dizer, o homem, não é que ele era um tarado maníaco que ficava perseguindo aquela criança. Ele simplesmente tinha sido pai daquela criança anteriormente, e com a outra mulher que ele tinha arrumado, sempre ricos, ele tinha tomado todo o dinheiro que tocava para a criança, não é? Abandonou a criança, não sei aonde, foi não sei, uma história dessa, como tivesse abandonado o menino, e pegou o dinheiro e fugiu, deixou o menino na miséria, sozinho, né? Ele nasceu, né? Esse menino nasce através pros vizinhos, gente. E ele sente aquele amor, aquela vontade de pagar tudo aquilo que ele devia para aquele filho que ele deixou na miséria em outrora, ao ponto de dar todos os bens dele realmente. E desencarnou tranquilo, porque devolveu aquilo que ele tinha tomado. Interessante, né? Um vizinho, não era neto, não era filho, não era sobrinho, um vizinho. Se a gente contar uma história dessa no dia de hoje, qualquer um vai dizer: era um tarado, era um psicopata. Quem é que não ia ficar com medo? É um maníaco. E aí de repente, olha, o Marcelo disse pra gente: reajuste lindo e quitado, não é? Pagou. E aí o Divaldo foi entender que ele estava pagando o crime que ele tinha cometido anteriormente. E aí, sendo o menino filho de outra pessoa, ele não pôde usufruir do amor da criança. Ele não pôde usufruir da companhia da criança. Ele sofreu porque tiraram a criança dele. Então ele sofreu abandono. Ele queria dar o amor dele, ele não podia. Já pensou se eu queria dar o amor a alguém? Para pagar uma coisa que você deixou de fazer um tempo atrás, aí a pessoa não pode aceitar, não aceita, ninguém dá essa possibilidade. A angústia é terrível, né? A angústia é grande essa. Não é? Já pensou? Então ele diz aqui: o magistrado ligou os conceitos ouvidos à presença de Jorge na sala e inquiriu aflito: apelam porventura em favor deste condenado? Sim, respondeu nosso instrutor, sem hesitar. Não acreditas que esta vítima aparente de inconfessável erro judiciário já tenha esgotado o cálice do martírio oculto? Quer dizer, não acha que já pagou o suficiente? Ele é inocente. O caso dele, porém, permanece liquidado.
Não, juiz. Nenhum de nós chegou ao fim dos processos redentores que nos dizem respeito. Olha que lição. Não seria Jorge, acusado penitente, o único sentenciado indigno de uma pausa nas dores da remissão. O interlocutor arregalou os olhos, mostrando certo orgulho ferido, e retorquiu quase sarcástico. Mas eu fui o juiz da causa. Consultei os códigos necessários antes de emitir a sentença. O crime foi averiguado. Os laudos periciais e as testemunhas condenaram o réu. Nosso, em sã consciência, a aceitar intromissões, mesmo tardias, sem argumentação poderosa e cabível. Então ele usava... Desculpa, gente. Ele usava a lógica de um juiz e o orgulho de um juiz que faliu. Porque ele faliu. De repente ele vê uma entidade superior vir como advogado. E ele, na sua lógica, disse que tem que ter um argumento plausível para que eu venha ouvir vocês. Porque já foi condenado, aí vem o orgulho dele, né? Ouvi tudo, vi os testemunhas, fiz tudo que era possível dentro da própria lei, e ele está preso. Não é? E aí vai o Gúbio contemplou compadecidamente e considerou: compreendo-te a negativa. Os fluidos da carne tecem um véu pesado demais para ser facilmente rompido pelos que se afeiçoam ainda diariamente ao contato da espiritualidade superior. Invocas a tua condição de sacerdote da lei para esmagares o destino de um trabalhador que já perdeu tudo quanto possuía, a fim de que resgatasse intensivamente os erros do passado distante. Então é aquilo que eu disse para vocês no começo do estudo: não existe injustiça. Ele estava já resgatando um erro de um passado distante, quem sabe qual, quando. Mas que o próprio juiz, e o Gúbio diz entender isso perfeitamente, limitado do corpo físico, com as ideias obtusas, com as ideias materialistas, não é? Com o orgulho que envaidece e cega, poderia não conseguir ter a intuição da espiritualidade superior. Estou pontual. Não conseguia esse próprio contato por causa da limitação que ele dava, né? A pouca importância e a limitação da própria matéria, que é o seu corpo. Concluindo nosso estudo de hoje, deixando aí, porque falando de justiça, falando-se de injustiça, falando-se de vínculos com a espiritualidade superior e inferior, para nós observarmos a nossa própria vida, para que nós possamos guardar, olhar ao nosso redor, não é? Ao nosso redor, as injustiças que acontecem na nossa sociedade, dentro da nossa própria família. A Wassef disse pra gente: sim, não existe injustiça, porém sempre temos a chance de dar oportunidades que muitas vezes o orgulho e o egoísmo não permitem. Pois é, não permitem. Porque aí a nossa sociedade, e o Wassef, se não fosse o orgulho e o egoísmo, seria uma sociedade regenerada. Se nós estamos num planeta de provas e expiações, é porque esses sentimentos ainda nos cegam. Não é? Olha o caso do próprio juiz e olha o caso do próprio Jorge, que é o foco do nosso estudo de quarta-feira. Então, chamando vocês, evocando a presença de cada um com o coração, com o próprio pensamento, pedindo a Deus, nosso Senhor, em uma prece, nosso Pai de infinito amor, a Jesus, o nosso Mestre bondoso, que possa intervir pelas almas que hoje sofrem nos cárceres abandonados. Que quantos são inocentes, Senhor, e se encontram pagando dessa vida aquilo que fizeram em outrora. Mas sabendo, Senhor, que são inocentes, podendo dormir todos os dias e dizer: o que eu fiz
se eu não fiz nada porque eu me encontro aqui? Por quê? Por quê? Por quê? Dai, Senhor, a eles a fé e a força moral, a fim de acreditar, Senhor, na vida depois da vida. E de que nada acontece sem a Tua permissão. E que tudo aquilo que pareça injusto seja educativo. Que seja elucidativo. Que nos eleve um pouco acima do chão dos sentimentos terrenos. Ah, Senhor, é tão fácil usar palavras bonitas quando são eles que se encontram ali, jogados, humilhados, sem as pessoas amadas perto de si. Ajuda, Senhor, aos injustiçados pelas leis do homem. Mas ajuda também, Senhor, aqueles que ali se encontram porque realmente cometeram um crime hoje no nosso mundo atual. Tende misericórdia, Senhor, de nós, ex-criminosos sempre. Porque hoje talvez não fomos, mas talvez um ontem sim. Misericórdia de nós que somos pecadores, mas que somos hoje cada vez mais intuídos de melhorarmos, intuídos de checarmos, de levar o nosso coração à angelitude do Cristo nosso mesmo. Que Maria de Nazaré, mãe sempre, nos abençoe, nos envolva com o seu amor dos Espíritos. Que peguem o manto de Maria e que enche nosso coração de luz. Abençoe os nossos amigos que aqui não estão. Abençoe os filhinhos das nossas amigas que estão do dói, que estão nos hospitais. Abençoa Maria. Graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja, gente. Um beijo a todos.